1 Samuel, capítulo número 12, versículo 1 ao 3, diz assim: Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. Meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Amém. Hoje nós vamos meditar no seguinte título: uma vida dedicada ao Senhor. Nós passamos quase 2 meses trabalhando e meditando no capítulo 11 de 1 Samuel. O assunto que nós trabalhamos no capítulo 11 foi Jeová, o Deus que determina as grandes obras, que também foi os títulos dos nossos sermões. Quantas lições preciosas nós aprendemos nesse capítulo, muitas lições boas. E eu continuo crendo que grandes obras o Senhor tem para nós, grandes obras. Tem muita coisa por vir, muita coisa está acontecendo e a gente não está vendo. Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado. O Senhor não para de trabalhar. Como vimos, é possível nós entendermos que o capítulo de número 8 ao 11 forma um bloco que pode ser resumido assim: o povo pede um rei. Deus aponta esse rei para Samuel e o povo é convocado em Mispá para conhecer aquele que Deus escolheu para reinar sobre eles. Saul volta para a sua vida cotidiana depois de ser apontado por Deus como rei, e Deus promove uma situação para que enfim ele comece a reinar. O povo de Jabes de Gileade é atacado, procura ajuda em Gibeá, onde Saul está, e Saul então lidera a libertação do povo de Jabes de Gileade. Assim, todo Israel reconhece ele como rei, reconhece o seu reinado. Agora o capítulo 12 é um parêntese na história. Samuel, ele volta a ser o personagem principal dessa narrativa. Mas não para mostrar um grande feito militar de Samuel, ou um grande feito gerencial, ou algo profético. Samuel está passando o bastão. O profeta Samuel transfere agora o poder para Saul. O povo já aceitou a Saul como rei. Portanto, Samuel tem que se retirar como líder. O profeta ainda vai ficar envolvido na história de Israel até a sua morte. Porém, ele não é mais aquele que está à frente da nação. Antes de passar a liderança, Samuel aproveita que o povo está reunido para passar a sua administração a limpo. Esse discurso de Samuel é uma despedida da sua administração, mas não do serviço. Ele está deixando a administração, mas não o trabalho. Esse é o discurso de quem realizou uma grande obra e agora entende que é hora de seguir, é hora de caminhar. Nesse ponto, Samuel não quer saber se o povo tem queixas contra a sua liderança. Samuel sabe que liderar é desagradar.
Ele tem consciência que muitos ali não concordaram com muitas de suas ações. O que Samuel deseja não é saber se o povo tem reclamação contra a sua liderança. O que ele deseja com esse discurso de despedida é saber se por alguma razão alguém se sente prejudicado por ele. Na parte inicial do seu discurso, que lemos, nos versículos 1 a 3, encontramos o profeta relembrando alguns pontos aos israelitas. Samuel relembra que a decisão de pedir um rei partiu do povo e não dele. Observe o que diz o versículo 1: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Em outras palavras, Samuel está dizendo: não fui eu que abandonou o serviço, não fui eu que abandonei vocês, não fui eu que abandonei o trabalho, não fui eu que abandonei o serviço de liderar a nação. Foram vocês que desejaram um rei, foram vocês que desejaram ser como os demais, foram vocês que quiseram copiar os outros modelos, não fui eu que quis abandoná-los. Parece que às vezes a gente precisa relembrar as pessoas de algumas coisas. Por exemplo, com frequência eu ouço as pessoas dizendo assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí eles dizem: você tem que dar a sua vida por mim. E eu falo: eu sou um pastor ruim, eu sou um mau pastor. O bom pastor é Jesus. Com frequência a gente tem que lembrar as pessoas que quem saiu de casa não foi o pai, foi o filho pródigo. E os nossos irmãos arminianos, os primos, se esquecem que o filho pródigo continuou sendo filho, mesmo distante. Nós precisamos relembrar as pessoas dessas coisas. Samuel precisa relembrar eles: olha, quem tomou a decisão foi vocês. Samuel relembra que agora é o rei que vai governar sobre eles. Observe o que diz o versículo 02: agora vocês têm um rei que os governará. Eu li justamente do jeito que eu escrevi, o versículo 02. Observe o que diz o versículo 2: agora vocês têm um rei que os governará. Esse rei teria direito sobre eles. Esse rei daria uma nova direção. Esse rei conduziria a nação como melhor ele entendesse. Embora o rei pudesse ter conselheiros e bons conselheiros, era ele que governaria. A responsabilidade estava no povo, não em Samuel. Foi o povo que pediu um rei para os governar. Então esse rei faria justamente isso. Samuel também lembra que está velho e que os seus filhos estão ali com eles. Observe o versículo 2: contra mim estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Não é mais Samuel, agora é com seus filhos. Por causa da sua idade, Samuel não vai conseguir mais servir o povo como um juiz de circuito, como ele fazia antigamente. Os seus filhos agora estariam ali para ajudá-lo nesse serviço. Samuel lembra que serve desde a sua juventude. O versículo 2 diz: tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Samuel está dizendo: vocês me conhecem, vocês me viram crescer, vocês me viram me tornar profeta, líder em Israel. Vocês sabem quem eu sou, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, e por isso vocês podem me julgar, porque vocês me conhecem. Samuel lembra que está ali para ouvir qualquer acusação de que ele explorou os seus liderados. O versículo 3 registra isso dizendo: aqui estou.
E aí é impossível ler esse versículo e não lembrar, Elielto, de aqui estou mais um dia. É impossível ler esse versículo e não lembrar disso. O versículo 3 registra isso: aqui estou. Se tomei um boi, um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Samuel tem uma consciência tão profunda de que ele serviu a Deus intensamente. Samuel tem uma consciência tão profunda que serviu a Deus verdadeiramente, que ele pode chamar os seus liderados na presença de Deus e questioná-los se eles têm alguma coisa contra o exercício de sua vocação, se há algo que eles podem apontar contra o caráter de Samuel. Samuel não apenas chama o povo na presença de Deus e do ungido de Deus, mas Samuel também lembra que está pronto a restituir caso alguém tivesse sido prejudicado por ele. O final do versículo 3 nos diz: se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. A afirmação de Samuel é firme, é consciente, não é algo que ele está dizendo da boca para fora. Ele sabe o que está dizendo, ele está em plena consciência. Caso algum israelita tivesse alguma acusação contra ele, poderia apresentar naquele momento, e Samuel devolveria aquilo que havia tomado. Samuel foi capaz de fazer isso no final de sua vida, pois desde a sua tenra idade, ele teve uma vida dedicada ao Senhor. Como sabemos, sua mãe o dedicou ao serviço do Senhor. E não há nenhum registro que Samuel tenha se desviado ou desvirtuado o serviço. Mesmo vivendo junto a Eli e seus filhos, vendo como eles se portavam de forma pecaminosa para com o serviço do Senhor, Samuel permaneceu apresentando uma vida dedicada a Deus. Por toda a sua vida, houve dedicação exclusiva ao Senhor. Mesmo quando a nação rejeitou de forma intensa os mandamentos de Deus, Samuel permaneceu apresentando uma vida dedicada a Deus. Quando os israelitas perderam a arca, que representava a presença de Deus, não há registro que Samuel tenha se afastado do Senhor. Mesmo sem a arca, mesmo sem a presença da arca, Samuel permaneceu apresentando uma vida dedicada a Deus. Quando o povo apontou os erros dos filhos de Samuel, acusando de pecados grotescos, Samuel permaneceu apresentando uma vida dedicada a Deus. Mesmo quando o povo pediu um rei, e o profeta ouviu do Senhor a ordem de atender a solicitação dos israelitas, uma diretriz que provavelmente Samuel não gostou, Samuel permaneceu apresentando uma vida dedicada ao Senhor. Em todas as circunstâncias da vida, Samuel permaneceu apresentando uma vida dedicada a Deus. Quando criança, servindo um sacerdote que prevaricou em relação aos pecados dos seus filhos, quando os que estavam em sua volta abandonaram a Deus, quando o povo se levantou contra os seus filhos, quando o povo rejeitou a liderança divina, com ou sem a presença de Deus, a presença da arca, Samuel permaneceu apresentando uma vida dedicada a Deus. Nenhuma circunstância alterou a decisão de Samuel de servir e dedicar a sua vida a Deus. E a pergunta é: como Samuel conseguiu esse feito? Como Samuel permaneceu? O que moveu Samuel a agir dessa maneira?
Sem dúvida, era a sua consciência de que seu serviço era realizado junto aos homens, mas sempre na presença de Deus. Assim, no versículo 3, Samuel chama o povo para testemunharem contra ele, caso desejasse, na presença de Saul e do próprio Deus. Saul, como rei, poderia puni-lo, porém, alguém poderia pensar que por conta da proximidade com o profeta, o rei talvez deixasse para lá. Afinal de contas, havia sido Samuel que anunciou para Saul que ele era o escolhido. Afinal de contas, foi Samuel que apontou para o povo que Saul era o escolhido. Então alguém poderia falar assim: olha, vai ter preferência de Saul e Saul vai deixar passar batido. Mas Samuel chama alguém acima de Saul. Ele chama o próprio Deus. Ele diz: digam na presença de Deus, aquele que sabe toda a verdade, aquele que poderia puni-lo com o máximo rigor, e que de maneira nenhuma encobriria algum pecado. Samuel faz isso porque ele tem consciência. Ele tem consciência dos atos dele. Nessa noite, nós temos muitas lições para aprendermos com Samuel e sua vida dedicada ao Senhor. E é nisso que eu quero focar esse sermão nessa noite. Vejamos então a nossa primeira lição. Quem tem uma vida dedicada ao Senhor não atrela o serviço ao cargo. Quem tem uma vida dedicada ao Senhor não atrela o serviço ao cargo. O versículo 1 diz: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Samuel entende que o seu serviço como líder administrativo em Israel estava chegando ao fim. Ele até poderá ser consultado e futuramente, como nós veremos nos capítulos posteriores, ele ainda voltará a ter a palavra final sobre determinados assuntos. Mas nesse momento é hora de Samuel sair de cena. O povo pediu um rei, e o rei foi dado ao povo. Como nós vimos em sermões anteriores, Samuel hesitou em estabelecer um rei para Israel. O motivo para Samuel fazer isso não é o seu sabor pelo poder, não é o seu desejo pelo poder, mas a consciência de que ter um rei era igualar-se às nações vizinhas, era rejeitar a liderança de Deus. Agora, o grande líder entende que é hora de passar o bastão. Por isso ele chama o povo e os lembra que não foi ele que abriu mão da função de liderar Israel, mas foi o povo que fez essa reivindicação. Embora Samuel ainda irá aparecer em momentos marcantes da história de Israel, ele sabe que é hora de entrar na obscuridade política. É hora de sumir de cena. Como afirma determinado comentarista, abre aspas, Samuel não estará lidando com o povo, ele estará lidando com Saul e com indivíduos, mas não mais a figura pública na liderança de Israel. Portanto, este é o último discurso, um discurso final a Israel, fecha aspas. O que me chama a atenção nesse ponto é que Samuel não está se eximindo do trabalho, ele não está jogando a responsabilidade para o outro, não foi uma decisão dele querer parar de liderar o povo,
Ele está deixando o cargo, ele está deixando a função. É como se ele dissesse assim: esse cargo não pertence mais a mim. Porém, como veremos nos capítulos posteriores, Samuel continuará servindo a Deus, servindo o povo. E se nós continuarmos a leitura, nós observaremos que o narrador vai nos mostrar que por várias vezes ainda Samuel está trabalhando em favor do povo de Deus, mesmo sem ter um cargo de liderança, mesmo sem ter um cargo político. Que maravilhoso é isso, irmãos. Quanto isso pode nos ensinar? Pois a grande maioria das pessoas é movida pelos cargos e pelas funções, e não pelo serviço. Muitos que estão ouvindo esse sermão nessa noite, e muitos que ouvirão esse sermão ainda, terão que reconhecer, ou conhece pelo menos alguém, que porque perdeu a função dentro da igreja, abandonou o corpo de Cristo. E talvez você já fez isso no seu passado. Se eu não tiver um cargo, eu não fico. Nós somos movidos pela função, nós somos movidos pelo cargo, nós somos movidos pelo salário, e não pelo serviço. Muitos de nós aqui trabalham, não porque gosta de trabalhar, mas porque gosta do salário. Muitos de nós aqui se iguala ao seu Madruga. O seu Madruga vai procurar emprego e volta triste. E perguntam para ele: você não conseguiu um emprego, seu Madruga? Ele fala: não, eu consegui. Ele está triste porque conseguiu. Somos movidos pelos benefícios e não pelo trabalho. E ao que me parece, o que nos move fora do contexto religioso é o que nos movimenta dentro dele também. Muitos servem na comunidade de fé se tiverem um cargo. Outros servem na comunidade de fé porque desejam um cargo. Eles não têm, mas eles desejam. Ou outros servem na comunidade de fé por causa do cargo. Se eles não tivessem no cargo, eles não serviriam. Alguns servem por causa do cargo. Eles estão no cargo, têm um cargo, servem. Outros servem porque desejam um cargo. Outros servem por causa do cargo. Que infelizes são esses. Isso é tão verdade, que desde o primeiro século da igreja, nós encontramos referências de homens que anunciavam a Cristo por motivos escusos. Outros que amavam a hierarquização das funções na igreja, quem era maior e quem era menor. Um diácono é menor que um presbítero, e o presbítero é menor que o pastor. Isso é tão verdade, que muitas comunidades de fé têm inventado cargos, inventam cargos e mais cargos, para que as pessoas se sintam incluídas, para que as pessoas sintam que devem servir. A moda agora é inventar os voluntários, e eu pergunto: meu Deus, todos nós não deveríamos nos envolver no serviço? Nós precisamos criar uma casta chamada de voluntários, para que tenha gente que possa abrir a porta da igreja, possa recepcionar as pessoas, possa limpar a igreja. Ao criar cargos e mais cargos, funções e mais funções, as comunidades não percebem que estão retrocedendo para antes da reforma protestante, e criando novamente o clero e a casta de pessoas que servem na igreja, enquanto os demais não são meros espectadores.
Nós somos o povo da cruz. E o povo da cruz serve. Pois na cruz nós crucificamos o nosso ego. E se nós servimos apenas por causa do cargo, então é sinal que ainda não passamos pela cruz. Se servimos porque desejamos um cargo, nós pecamos contra o Senhor e o seu povo. Se servimos porque estamos na escala, então somos hipócritas, e o nosso serviço, por melhor que seja, não agrada a Deus. A semelhança de Samuel, nós precisamos aprender a servir, apesar do cargo ou da função. Servo, serve. Aliás, é muita audácia da nossa parte nos chamarmos de servos. Quando o apóstolo Paulo se chamou de escravo. Escravo trabalha, escravo não escolhe, escravo não decide o que fazer, ele faz o que o Senhor, o seu Senhor, lhe ordenou. Samuel tinha uma vida dedicada ao Senhor, e ele não atrelava o seu serviço ao seu cargo. Estando no cargo ou não, ele servia. Por isso chegou o momento que ele passou o seu cargo, mas não deixou de servir. Essa foi a nossa primeira lição. Vejamos então a nossa segunda lição nessa noite. Quem tem uma vida dedicada ao Senhor, não faz do serviço um meio de se beneficiar. Quem tem uma vida dedicada ao Senhor, não faz do serviço um meio de se beneficiar. Versículo 3 diz: aqui estou, se tomei um boi, um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Samuel tinha algo firme em sua consciência. Ele sabia que o seu serviço não poderia ser usado em benefício próprio. Ele sabia que a sua função não poderia trazer benefício para ele. Ele havia aprendido sobre os direitos e deveres de um sacerdote. Aliás, o próprio Samuel era testemunha de como Deus aborrecia aqueles que exploravam o seu povo. Ele mesmo tinha visto o que Deus havia feito com os filhos de Eli, que roubavam o povo de Deus. Não há nenhum relato, de que Samuel tenha seguido o mau exemplo desses homens. Nem mesmo depois da sua morte, nós encontramos alguma acusação desse tipo contra Samuel. Se nós olharmos no final do capítulo 25, no capítulo 25, que registra a sua morte, o narrador nos informa que o povo se reuniu e pranteou a sua morte. Ninguém pranteia a morte de um explorador. Ninguém pranteia a morte de quem tira proveito de si, dos outros, aliás. Samuel havia entendido que o objetivo de sua vida era servir o Senhor e não se beneficiar com esse serviço. É por esse motivo que ele é capaz de chamar o povo e passar a limpo o seu ministério. Dessa forma, ele pode se levantar e dizer o seguinte: olha, eu não tirei nada de vocês,
Eu não tirei de vocês seus bois, eu não tirei de vocês seus jumentos, eu não aceitei suborno de ninguém, eu não oprimi nenhum do povo. E se alguém se sente oprimido por mim, se alguém acha que eu defraudei, dá um passo à frente, diga isso, eu vou pagar para você. Para um homem na posição de Samuel, é muito fácil se aproveitar das pessoas. Para um homem na posição de liderança como Samuel estava, era muito fácil extorquir o povo. Ele era profeta, ele era juiz, ele era líder da nação. As pessoas esperavam a palavra de Samuel, esperavam a sua orientação, e eles consideravam a palavra de Samuel e a sua orientação como a direção de Deus. O que Samuel falava era a direção de Deus para aquele povo. Samuel tinha a faca e o queijo na mão, ele tinha tudo para ser um líder explorador, mas não fez. E ele não fez porque ele entendia que uma vida dedicada ao Senhor não permite que o serviço se torne um meio de se beneficiar. E talvez você esteja pensando que não se enquadra nesse perfil. Afinal de contas, você não ficou rico com o serviço que presta ao reino. Até onde eu sei, nenhum de nós enriqueceu por servir a comunidade de fé. Então talvez a gente está dizendo assim, olha, isso não é para mim. Talvez você esteja pensando que não é para você, porque você não é como os pastores ladrões que tem por aí. Você está dizendo, olha, eu não roubei nada de ninguém, eu não tirei proveito de ninguém, eu não pedi que ninguém vendesse a casa e desse o dinheiro para mim. Talvez você está pensando, isso não é para mim, eu não sou líder de uma igreja neopentecostal, eu não sou líder daquela igreja, estou certo, estou errado. Aqui eu sou processado, né? Aqui. Você talvez está pensando assim, eu não sou como os falsos profetas, que vivem pedindo pix nas lives da vida para profetizarem. Manda o pix que eu profetizo, manda o pix que eu digo o que Deus está dizendo para você, manda o pix que eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Ou aqueles que inventam línguas estranhas e dizem assim, se você mandar o pix eu interpreto. Talvez você está pensando, isso não é para mim. E sabe o que eu digo para você? Santo, santo, santo é você, por não se beneficiar com o serviço que você presta de coração a Deus. E sim, eu estou sendo irônico. Embora nenhum de nós tenha se enriquecido com o serviço que prestamos a Deus, muitos têm se beneficiado dele. Nós gostamos do reconhecimento humano. Nós esperamos que as pessoas reconheçam o que nós estamos fazendo. Nós esperamos que as pessoas digam assim, muito obrigado por você ter feito isso. Muitos de nós estão esperando o tapinha nas costas, os elogios, as curtidas, o engajamento, as repostagens e os likes. Postamos o nosso serviço na rede social para quê? Divulgamos que servimos com que intuito? Sejamos sinceros, paremos de nos enganar, deixemos a hipocrisia de lado. Nós postamos que estamos servindo porque nós queremos justamente as coisas que eu citei anteriormente. E um detalhe importante é que os benefícios que recebemos por esse tipo de ação
servem apenas para alimentar o nosso ego. Aliás, nós temos que tomar cuidado, até mesmo com os versículos que postamos, pois às vezes nós estamos tão distantes de vivermos aqueles versículos, que a nossa postagem é uma baita de uma hipocrisia, porque apenas nós teremos mostrar para os outros que a gente é mais crente do que nós somos. Se fazemos esperando o elogio das pessoas, e se elas nos elogiam, nós já recebemos a recompensa do que fazemos. Se você faz esperando que as pessoas curtam, compartilhem, batam nas tuas costas, te elogiem, e se elas fizerem isso, você já recebeu a sua recompensa. Que pobre recompensa! Samuel tinha uma vida dedicada ao Senhor, e ele não fez do serviço o meio de se beneficiar. Essa foi nossa segunda lição. Vejamos a nossa terceira e última lição. Quem tem uma vida dedicada ao Senhor, não teme o julgamento dos homens. Quem tem uma vida dedicada ao Senhor, não teme o julgamento dos homens. O versículo 3 diz: testemunhe contra mim. Testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Me acusem. Samuel lembra os israelitas que ele está velho. Dura coisa a gente aceitar que está ficando velho. Pense como é ruim. Mas a melhor coisa que você faz é aceitar que dói menos. Aceita, só aceita. Se nós estamos ficando velhos, é sinal que nós não morremos, né? Quer ficar velho? Morre. Simples assim. Acabou-se. Não fica velho. Samuel sabe que está velho. Essa frase, obviamente, quando ele diz, estou velho, essa frase, obviamente, está ligada à sua condição física. Nós já vimos no capítulo 8, versículo 1, que ele estava velho. Mas também está ligado ao fato de Samuel trazer à memória daquela audiência que eles o conheciam há muito tempo. Seus atos durante a sua vida estavam à vista daquele povo. É como se o profeta estivesse lembrando que sua carreira começou muito cedo. Logo no começo da sua carreira, ele se tornou uma figura pública. Quando as pessoas subiam até o santuário de Deus para adorar, elas testemunhavam como Samuel estava crescendo, como Samuel estava se desenvolvendo. Quando eles subiam para adorar, eles também reconheciam que a mão de Deus estava sobre Samuel. Porém, irmãos, começar bem é importante, terminar bem é mais importante. Por isso Samuel, mesmo sabendo que aquelas pessoas o conheciam, ele se coloca na frente deles, para que eles tivessem a chance de apontar qualquer falta no seu desenvolvimento ministerial, no desenvolvimento do seu serviço. Ele declara: aqui estou. Eu quero que vocês testemunhem contra mim perante o Senhor. Quem eu explorei? A quem eu oprimi? Quem eu aceitei suborno para fechar os olhos, para fingir que eu não estava vendo? Diga-me. Aponte-me agora. Em outras palavras, ele está declarando: eu sou inocente. Perante vocês, eu sou inocente.
Olha, eu não tirei nada de vocês, eu não tirei nada, não tirei seus bois, eu não tirei jumento de vocês, eu não aceitei suborno, eu não oprimi vocês. Se alguém se sente oprimido por mim, se alguém acha que eu defraudei, então passa aqui à frente e diga. Samuel podia fazer isso, irmãos. Ele tinha consciência de suas ações. E eu vou dizer uma coisa para você: não há melhor coisa do que um negócio chamado consciência tranquila. Quando todo mundo aponta as nossas falhas, e nós temos muitas, mas nós temos consciência que nós fizemos o serviço bem feito, da melhor maneira possível, não há coisa melhor. Podem apontar muito do nosso caráter. Você é explosivo, você é estressado, você chora demais, você é isso, você é aquilo, mas quando nós temos consciência do nosso trabalho, ou coisa boa, eu fiz, e fiz bem feito, eu não explorei ninguém, eu não roubei ninguém. Samuel podia fazer isso perante o povo, mas não apenas isso. Samuel, além de ter uma consciência de suas ações, ele sabia que quem julgava ele no final das contas era Deus. Perceba que Samuel tem a ousadia de pedir que eles apresentem as suas queixas perante Deus. No fundo, Samuel não temia o julgamento dos homens, porque a sua vida era dedicada ao Senhor. E por ter uma vida dedicada ao Senhor, isso não permitia que ele servisse os homens de qualquer maneira, porque Samuel servia a Deus, servindo os homens. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós servimos a Deus, servindo os homens, e por isso nós não podemos fazer o nosso trabalho de qualquer maneira. Cada um de nós que tem um trabalho a ser feito, quando você faz de qualquer maneira, você está fazendo de qualquer maneira um trabalho que Deus colocou na tua mão, que Deus colocou para você fazer. Os homens podem não ver que você está fazendo mal feito, mas Deus sabe. Samuel tinha consciência que Deus julgava a ele. Será que hoje, irmãos, nós temos essa ousadia de dizermos que não tememos o julgamento dos homens? Será que nós temos essa ousadia de dizer assim: eu não temo o que os homens falarão de mim, porque a minha consciência perante Deus me diz que Deus aprova o meu serviço? Será, irmãos, que nós temos a ousadia de dizermos o seguinte: ninguém precisa me julgar, porque eu mesmo me avalio, eu mesmo faço um autoexame, e eu posso dizer que eu me apresento na presença de Deus, e serei aprovado por Ele? Será que Deus tem aprovado a sua dedicação a Ele? Será que Deus tem aprovado a sua vida perante Ele? Há uma frase interessante que eu vejo algumas pessoas postarem. Elas postam assim: só Deus pode me julgar. O problema é que Deus julga. E a minha vontade, o dedo de tretar na internet, chega a coça, para eu dizer: e Deus te julga, pecador. Mas eu prometi a mim mesmo em 2005 que eu não entraria mais em tretas na internet, e tenho segurado minha palavra.
Nós precisamos lembrar que Deus julga a qualidade do nosso serviço. Deus julga a intenção do nosso serviço. E sabe o que me admira, irmãos? Nós nos dedicamos à nossa profissão. Nós nos dedicamos ao nosso trabalho. Nós nos dedicamos aos nossos patrões. Fazemos bem feito. Se for preciso, nós dormimos menos por causa dos nossos projetos. Se for preciso, nós passamos do horário. Todo mundo aqui já passou do horário de trabalho. Simplesmente porque o patrão falou assim: hoje eu preciso que você fique um pouquinho a mais. Conhecido como hora besta. Porque hora extra você ganha, hora besta você não ganha. Fica só um pouquinho a mais. É só 20 minutos. É só 30 minutos. E aí inventaram agora um tal de banco de horas. O que me assusta é que, se for preciso, nós estudamos um pouco mais. E se for preciso, nós aguentamos um pouco mais da pressão. Todos nós já aguentamos a pressão, porque nós precisamos do salário. Todos nós já tivemos a vontade de jogar a mesa para cima e falar assim: eu estou indo-me embora. Mas a gente ficou, porque a gente pensou: eu tenho conta para pagar. Muitos de nós aqui já chegou em casa e se trancou e chorou, porque não queria voltar para aquele trabalho, mas no outro dia voltou. O que me assusta é que nós nos esforçamos para bater a meta. E parece que os nossos patrões aprenderam com aquela velha presidente. Quando nós chegarmos à meta, nós dobraremos a meta. Só não passamos aquele time que perdeu 4 campeonatos em um ano, porque a meta era ganhar, e ele perdeu, e eu não poderia deixar de falar do nosso querido Flamengo. Não podia perder essa oportunidade. Mas ainda espero conseguir falar daquele time ínfimo, com futebol escasso, que desclassificou no Campeonato Paulista, o Corinthians. Nos dedicamos a tudo isso, a nossa profissão, dedicamos aos nossos patrões, dedicamos ao estudo, dedicamos ao nosso projeto, dedicamos a tudo isso em troca de agradar as pessoas, tudo isso em troca de agradar os nossos empregadores, tudo isso em troca de agradar a gente que uma hora ou outra vai chamar no RH e vai falar: você está demitido. Por quê? Porque eu quero, a empresa é minha. Tudo isso para a gente ter recompensa terrena. Tudo isso porque a gente quer comer melhor, tudo isso porque a gente quer se vestir melhor, tudo isso porque a gente quer mais. O problema é que para Deus o nosso serviço é pouco, é escasso. O nosso esforço é mínimo e chega a ser vulgar. Nos dedicamos a tanto essas coisas, mas quando chega a hora de nós nos dedicarmos ao Senhor, nós não temos coragem de ficar um tempo a mais, nós não temos coragem de fazer um pouco a mais, nós não temos coragem de nos esforçar um pouco a mais. É por isso que Deus rejeita muitas vezes o nosso serviço. Aliás, eu tenho a impressão que às vezes Deus odeia o nosso serviço, porque nós damos a Ele as nossas migalhas.
aquilo que nos resta. Nós não estamos prontos a abrir mão do cinema. Nós não estamos prontos a abrir mão do futebol. Nós não estamos prontos a abrir mão da nossa série. Nós não estamos prontos a abrir mão do dorama. Nós não estamos prontos a abrir mão de qualquer coisa em favor do reino de Deus. Nós sempre temos uma desculpa, sempre. E às vezes, a nossa desculpa é uma piedosa desculpa. É piedosa, mas é desculpa. Sempre achamos que já fizemos muito. Eu estou velho demais, já não dá mais para fazer, deixa os mais novos fazerem. Eu já produzi muito para o reino, deixa os mais novos produzirem. Nós sempre achamos que fazemos demais. Achamos que varrer o chão da igreja é fazer demais. Achamos que pregar de vez em quando um sermão meia boca é demais. A gente nunca está disposto a fazer um pouco a mais para Deus. Alguns pensam dessa forma: Deus me livre da igreja colocar um culto a mais. Deus me livre. Imagina colocar um culto a mais de oração. Deus me livre de ter uma programação semanal a mais. Deus me livre de ter que perder minhas noites me dedicando às coisas do reino. Deus me livre. Aliás, eu preciso abrir um adendo. Se Deus fosse o nosso empregador, nós seríamos demitidos essa noite. Porque ninguém quer um funcionário como eu e como você. Se hoje Deus nos chamasse para as conversas, sendo o nosso empregador, Ele diria para você: está demitido. Porque a qualidade do nosso serviço a Deus, que qualidade! Que qualidade! Outro problema é que nós nos esquecemos que os homens nos julgam externamente, e muitas vezes de forma parcial, porque eles sabem que eles são pecadores como nós. Então eles pegam mais leve, e além disso nos julgam segundo os seus próprios padrões. Deus nos julga de forma imparcial, misericordiosa, mas imparcial. E o padrão que Deus estabelece para nós é o mesmo que Ele praticou desde a fundação do mundo: a excelência. Tudo o que Ele fez foi excelente. Por ter uma vida dedicada ao Senhor, Samuel não temia o julgamento dos homens. Essa foi a nossa terceira lição. Nessa noite nós aprendemos: quem tem uma vida dedicada ao Senhor, não atrela, não associa o serviço ao cargo. Eu sirvo independente de ter o cargo ou não. Eu sirvo independente de estar um dia no cargo ou não. Eu sirvo apesar do cargo. Eu sirvo. Quem serve, serve. Não tem nada atrelado à função.
Nós aprendemos que quem tem uma vida dedicada ao Senhor, no segundo ponto, não faz o serviço um meio de se beneficiar. Ele não serve para ser diácono, ele não serve porque um dia ele será presbítero, ele não serve porque terá as recompensas de Deus, ele não serve por causa dos tapinhas na costa, eles não servem por causa dos elogios, eles não servem por causa de nada disso. Aliás, irmãos, uma boa coisa que nós precisamos aprender a fazer é fugir dos elogios, é fugir das curtidas, é fugir dos tapinhas nas costas. Quando nós aprendemos a fugir dessas coisas, o nosso ego começa a ser controlado por nós, controlado pelo Espírito. Quando nós aprendemos a servir sem esperar o aplauso das pessoas, então nós estamos no caminho certo. A terceira lição que nós aprendemos é que quem tem uma vida dedicada ao Senhor não teme o julgamento dos homens, porque a sua consciência está cativa a Deus, e ele tem consciência que serviu os homens servindo a Deus, e por isso ele fez o melhor que ele poderia fazer, servindo a comunidade de fé, porque ele não serviu a comunidade de fé, ele serviu a Deus. Jesus é o nosso maior modelo de alguém que não atrelou o serviço ao cargo, o serviço à função. Sendo Deus, não levou em consideração ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou e serviu. Sendo Deus, não tinha necessidade de pegar a bacia e a toalha, mas ele pegou a bacia e a toalha, porque ele nunca atrelou o serviço ao seu cargo, ao seu ser divino. Nosso Senhor nunca se beneficiou do seu serviço. Antes, alimentou o povo que ele servia, sofreu em favor de muitos e sofreu para a glória do Pai. No final das contas, Jesus não sofreu nem para a glória de si mesmo, sofreu para a glória de Deus. Jesus não temeu o julgamento dos homens. Ao pedir que, se possível, o cálice fosse evitado, ele pensava na ira e no abandono de Deus, não pensava no julgamento dos homens. Ele mesmo disse que a gente não devia temer aqueles que podem matar o corpo. Aliás, Jesus não temeu nenhum julgamento dos homens. Por isso, ele não fugiu do julgamento dos homens. Aliás, Jesus não fugiu nem do julgamento de Deus, pois não há maior serviço do que esse: entregar a sua vida por pecadores. Que Deus possa aplicar essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.